Já conseguem... Está perfeito? Já estamos visualizando sim, Fernando. Ok, Meu querido, você pode dar início na sua aula. perfeito, obrigado. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o chat, deixar ele aberto aqui no canto. Se eu conseguir, né? E... visualização. Essa aqui tá melhor. Certo, como prometido na aula anterior, vamos agora entrar no chamado período Era Vargas, tudo bem? O título da aula de hoje fica a transição para um Brasil industrial. Vocês vão perceber que nesses 15 anos, né, de 30 a 45, em que o Brasil é governado por Getúlio Vargas, temos alguns avanços no setor industrial e na modernização do Brasil. Veremos que essa modernização e industrialização, ela não vem de graça. Vamos entender o que acabamos, né, vendendo ou deixando para garantir estas ditas modernizações, esse aumento do processo industrial. E é um momento importante que muitas tendências internacionais influenciarão decisivamente o Brasil neste período. Isso eu nem estou colocando dentro dessas tendências a Segunda Guerra, a Primeira e a Segunda Guerra. De 1930, ela vem como uma resposta né, o Brasil tem consequências das respostas da Primeira Guerra, 1914. Ok? Então lá vamos lá. Provavelmente vai ser bem extenso. Hoje eu não deixei um slide mais cheio de desenhos e tal. Eu tentei procurar algo mais simples, porque vamos ter bastante texto hoje. Para facilitar esse período de 1930 a 1945, a dita Era Vargas, ela se resume a 3 momentos. Então, se vocês forem fazer anotações, então, seria interessante vocês dividirem a Era Vargas em 3 momentos. Seria de 1930 a 34, de 34 a 37 e de 1937 a 45. Tá? Aqui na aula vocês vão ver a nomenclatura destes períodos, mas seria interessante a divisão deste período da Era Vargas nestes 3 momentos. Primeiro momento, de 1930 a 34. O segundo, de 1934 a 37. E o terceiro, de 37 a 45. Tudo bem? Vamos lá. Era Vargas, de 30 a 45. O governo Vargas procurou ser o elemento-chave para evitar que o conflito entre interesses dos empresários e dos trabalhadores chegasse ao nível do rompimento, o que poderia ter desdobramentos sérios. Não se pode esquecer a União das Repúblicas Socialistas Socialistas. Enfim, sempre me confundo nesta sigla. Começava a se tornar uma nação industrial e poderosa, o que poderia ser considerado um exemplo para outros povos. Esse levante da União das Repúblicas Socialistas, ela se dá após a Revolução Bolchevique e é um elemento fundamental, não só para o Brasil, mas sim para vertentes ideológicas que surgirão posteriormente. Uma, ela mesma, que é o advento da influência comunista, e a resposta a esses comunistas, que teremos o maior expoente na Itália, em 1927, e que vamos ver daqui a pouco. Atrair os trabalhadores para o lado do governo foi, portanto, o grande êxito do governo Vargas, mas para isso concessões tiveram de ser feitas. Daí se pode considerar como pertinente a definição que o historiador Boris Fausto forneceu para o governo que se instalou em 1930, o estado de compromisso. Era um governo chefiado por um antigo oligarca que não rompe totalmente com seu grupo.
que procurava atender aos anseios dos latifundiários, dos industriais e dos trabalhadores. Então, apesar dele propor reformas de modernização que venham a facilitar a vida do trabalhador, elas não estão no sentido, né, de facilitar de graça, é para tornar o Brasil, para latifundiários, para industriais, vamos dizer assim, mais fácil, mais vantajoso, compreende? Por quê? Porque esse conflito entre trabalhadores e este setor oligárquico, vamos dizer assim, com a influência, né, da experiência na União, na União das Repúblicas Soviéticas, poderia conturbar toda essa relação e botar todo esse projeto por água abaixo. Então, o elemento-chave, neste momento, 1930, é o trabalhador. É você ter o trabalhador do seu lado. Porque se ele não está do seu lado, ele estará cooptando com ideais como comunismo, enfim, como o comunismo principalmente. Tá? Então vamos lá. Vejamos como, nesses 15 anos, a atuação política de Getúlio Vargas conseguiu realizar esse compromisso. O governo provisório, de 1930 a 1934. Então esse é o primeiro momento, tudo bem? A Constituição de 1891 tornara-se anacrônica para os vencedores do movimento de 30, teria de ser modificada, e enquanto não o fosse, Vargas governaria como chefe do governo provisório. Gozava de amplos poderes, os governadores dos estados foram afastados e, em seu lugar, o presidente nomeou interventores, pessoas de sua máxima confiança. Alguns eram, inclusive, antigos tenentes. Aqui começa já a construção dos mecanismos de controle do Estado por Vargas. Porque para fazer um movimento dessa magnitude, ele teria que manter o cenário político estável. Vimos que nas aulas anteriores isso era algo extremamente difícil, visto essa rixa, essa busca pela partilha do poder, pelo equilíbrio dos poderes, enfim. Então esse era o principal desafio neste momento. Tornar o ambiente político no Brasil, para as medidas posteriores, estável. Aqui uma imagenzinha da posse. Ao centro aqui está Getúlio e seus aliados. Nesse momento, Getúlio ele tem o apoio dos militares. Isso será muito importante. Muito importante. Para constituir força e se garantir frente aos opositores futuros. Ainda em 30, foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, cujo objetivo maior era possibilitar um novo tipo de relacionamento entre empregadores e empregados. Então, lembra daquela ideia que eu passei agora há pouco, que os trabalhadores, nesse momento, eram um ponto central para você manter uma governicidade, para você manter um ambiente estável. Então, além das rixas, a partilha do poder está estável, que são os grupos políticos diversos, também tem esse elemento agora, dos trabalhadores e dos empregados e empregadores. Então, nas primeiras medidas, já cria um órgão que vai regulamentar e que vai tratar de pensar este diálogo. Se de um lado, essa medida e outras que vieram a seguir atendiam às reivindicações operárias, de outro, elas passavam a tutelar os trabalhadores. Estavam sendo lançados, portanto, as bases de uma política conhecida como populismo, e que iria ser a característica política mais significativa até 64. Aqui. O que significava esse populismo? Era você ganhar a simpatia e o carisma das grandes massas. Isso era feito por medidas governamentais favoráveis e uma forte propaganda acerca da imagem do governante. Isso era ad infinito, algo extremamente marcante. Então perceba algumas características, né, para
a gente fazer um comparativo com as tendências internacionais que virão a seguir. O novo ministério foi responsável principalmente por uma nova legislação social trabalhista. Regulamentaram-se o trabalho feminino e infantil, estabeleceu-se o período de férias remuneradas, criou-se o salário mínimo para os trabalhadores urbanos, determinou-se que os sindicatos poderiam ser criados e ficariam sob o controle do Estado. Criaram-se os institutos de aposentadoria, hoje unificados no INSS. Então percebam que boa parte das leis trabalhistas e do que circunda este setor foram cristalizados neste momento. Outro ponto importante, que é uma ferramenta de controle, é os sindicatos poderiam ser criados, a legalização dos sindicatos. Então lembram que anteriormente os sindicatos eram uma ferramenta dos trabalhadores para reivindicações frente aos empregadores? Agora não. Agora ela é tutelada pelo Estado. O Estado tem um controle acerca disso. Ou seja, é mais um mecanismo para impedir uma certa influência externa. A influência, novamente, do comunismo. Ainda que não é pintado desta maneira. É apenas um cuidado. É um cuidado diferente. Isso é muito mais um dilema no leste europeu e na Europa do que na América. Esse dilema virá no momento seguinte. Essa política trabalhista já foi identificada com a maioria dos trabalhadores. Com a da maioria dos trabalhadores. Apesar de ter inibido sua autonomia de organização, esses objetivos foram perseguidos todo o tempo e, para garanti-los, foram criadas as juntas de conciliação e julgamento, encarregadas de arbitrar conflitos entre patrões e empregados. Então, vejam só. Os sindicatos, cuja existência era agora reconhecida, foram enquadrados a partir de 1931. Determinou-se que cada categoria profissional poderia ter apenas um sindicato, que teria de ser reconhecido pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e cumprir uma série de normas que praticamente impediam sua autonomia, aquilo que eu havia dito no slide anterior. No plano político, o governo Vargas enfrentou resistências oferecidas em alguns estados aos interventores que haviam sido nomeados, particularmente em São Paulo. Essa resistência foi acentuada em 1932, e tornou-se um movimento de revolta. Esse movimento aqui é interessante. Por quê? Porque ele cresce quando há os problemas com a Constituição anterior, que permitem que Getúlio Vargas suba ao poder. Esse malabarismo que Vargas faz para assumir o poder, ela gera uma insatisfação especificamente aqui em São Paulo. Por quê? Porque nos outros estados Vargas conseguiu, por uma série de concessões e de acordos, cooptar todos os demais estados. Então esse é um movimento quase que isolado de São Paulo. A chamada, na época, de Revolução Constitucionalista de São Paulo. Não foi uma revolução no sentido amplo, pois os paulistas tiveram de lutar sozinhos contra o governo, que teve o apoio de todos os outros estados, e assim foram derrotados. Os paulistas reclamavam de arbitrariedades que teriam imediata convocação de uma assembleia. Que teriam uma imediata convocação. Então percebam, com os malabarismos feitos por Getúlio na Constituição de 34, de 30 para 34, eles pedem uma espécie de correção, uma nova constituinte. Eles são derrotados, porém esse apelo ele permanece. Olha lá. Apesar da derrota, a reivindicação de uma Assembleia Constituinte acabou sendo atendida, também por causa de pressões militares sobre Vargas. Convocada a Assembleia, se reuniu em 33 e promulgou a Constituição de 34.
a terceira do Brasil. Beleza? Esta Constituição será muito importante para esses momentos seguintes, de como o governo vai se comportar diante dela. Teremos os tópicos sobre essa Constituição, as características principais da nova Carta Magna eram: o mandato presidencial seria de 4 anos. Não haveria a figura do vice-presidente e não poderia haver reeleição. O poder legislativo teria, além dos deputados eleitos pelo povo, cerca de um quinto eleito pelas associações profissionais, inclusive de trabalhadores. Foram chamados de deputados classistas. Foi criada a Justiça Eleitoral, estabeleceu-se o voto secreto. Então, 2 medidas, né, para acabar com aquele dito chamado voto de cabresto, das oligarquias. Lembram dos grandes fazendeiros que influenciavam os sistemas eleitorais? Então, cria-se uma justiça eleitoral e estabelece o voto secreto. A justiça eleitoral para proteger de fraudes e etc. E o voto secreto para proteger os indivíduos cidadãos de coerções nesse sentido. Reconheceu-se o direito de voto para as mulheres, isso já havia sido estabelecido em 32. Lembram ali, ó, quando Vargas, que regulamenta o trabalho feminino, isso vai a Carreto. Vamos lá. Instituiu-se o ensino primário gratuito e obrigatório. Nas disposições transitórias, determinou-se que o primeiro presidente seria eleito pela própria Assembleia Constituinte, isso apenas no ano de 38, é que haveria eleições diretas. Beleza? Então, após a promulgação dessa Constituinte, a própria Assembleia iria eleger o presidente. Esse presidente ficaria 4 anos, em 38 que teríamos uma nova eleição. Compreendem? Então, essa Constituição está sendo forjada em 33, ela começa a valer em 34, em 34 será eleito um novo presidente, terá um mandato de 4 anos, e em 38 será eleito, teremos novas eleições. Então, vamos lá para o governo constitucional. Então, feito a Constituição de 34, ela elege Vargas. Então, Vargas tem de 34 até 38 constitucionalmente, beleza? Este segundo período de caráter democrático deveria se estender até 38, como a gente viu anteriormente na Constituição. Mas foi interrompido por um golpe de Estado. Vamos ver como se sucedeu isso. E a gente percebeu até agora, estamos aqui em 1930, e o que teve acerca da história política no Brasil, a quantidade de golpes de Estado é absurda, não é? É praticamente um mecanismo institucional contra qualquer desequilíbrio de poder no país. Então, sempre quando os interesses de certos grupos hegemônicos estão em perigo, recorre-se ao golpe. Ok? Vargas sabe disso. Seus esforços para cooptar os estados e esses diferentes grupos é fundamental. Os esforços é principalmente para isso. Isso e os trabalhadores. O período foi marcado pelo surgimento de grandes disputas ideológicas, fruto da criação da Ação Integralista Brasileira e da Aliança Nacional Libertadora. Ambas eram influenciadas pelas correntes ideológicas que abalavam o mundo na década de 30. Então chegamos àquele ponto que eu mencionei no início da aula. Então o que está acontecendo no mundo? Em 1917 temos a Revolução Russa, os bolcheviques, a experiência comunista. Isso influencia decisivamente o resto do mundo, principalmente o leste europeu e a Europa. Então começa a ter um aumento e uma propaganda muito massiva. Os comunistas adentram boa parte de territórios de França, Alemanha, Itália
E essas nações irão responder a esta iniciativa. Por quê? Porque representava um modus de organização social distinto do que estava planejado dentro do capitalismo, do liberalismo, enfim. Liberalismo aqui nem era colocado em xeque. Tudo bem? E aí, a ação integralista brasileira ela é baseada numa resposta italiana a esta dita ameaça comunista. Então, o que acontece ali na Itália? Em 1927, Mussolini funda o Partido Italiano Fascista. Ele funda o fascismo. O que o fascismo significa? O fascismo vem da palavra italiana fascis, que não significa rosto. Para a Itália significa feixe. Esse feixe não é uma fenda, é uma espécie de um graveto. E o que ele queria dizer? Um graveto sozinho, ele se rompe com facilidade. Ele não vai resistir à investida comunista. Mas juntos, com diversos gravetos, diversos feixes, diversos faces, você terá um corpo forte que poderá resistir a essa influência comunista. Então, neste cenário que se funda o Partido Fascista, o fascismo de Mussolini. Então, o fascismo não vem da Alemanha. A Alemanha é uma experiência fascista desse modus italiano. Compreendem? Que é uma resposta direta à expansão comunista, à expansão bolchevique. Beleza? Isso influencia o mundo inteiro. Então, teremos correspondentes deste fascismo na Alemanha, teremos outros correspondentes nos Estados Unidos e no Brasil. No Brasil é conhecido como Ação Integralista Brasileira. Por quê? Porque querendo se proteger dessa dita ameaça comunista, essa ação integralista tentará trazer este modelo de Estado fascista italiano para o Brasil. Então vamos lá. A Ação Integralista Brasileira, AIB, foi criada em 1962. Seu líder era Plínio Salgado, intelectual que participara do movimento modernista, buscava sua inspiração no fascismo italiano, isso que eu acabei de dizer. Seus integrantes usavam camisetas verdes e portavam o sigma, letra grega, como símbolo. Cultuavam o líder e defendiam a implantação de um Estado forte, Estado integral. Eu quero que vocês percebam muito bem as características de um Estado integral, de um Estado fascista, para que vocês possam perceber as suas particularidades e o que caracteriza um Estado fascista. Beleza? Cultuavam o líder e defendiam a implantação de um Estado forte, Estado integral, com um partido único, ultranacionalista, antiliberal e antidemocrático. Essas ideias encontraram muitos adeptos, particularmente nas camadas médias urbanas, entre os militares e o clero. Seu lema era Deus, Pátria e Família. A saudação que seus membros utilizavam com o braço vertical era Anauê, palavra que significava você é meu parente. Então, das características, um nacionalismo absurdo. Vamos aqui, ó. Um ultranacionalismo, o antiliberal. Lembra que eu falei de relações liberais? Não. Por quê? Porque é um antiliberal? Porque aqui é um protecionismo acerca dos bens econômicos de uma nação. Percebe? Então, o ultranacionalismo caminha junto de um antiliberalismo. E antidemocrático. Por quê? Porque eles viam que na democracia se instalava certos elementos ditos, vamos lá, entre as parasitários, como os comunistas, que se utilizariam da democracia para, enfim,
ganhar poder e influência dentro do Estado. Então, um Estado integral terá essas 3 características. Ok? Ultranacionalista, antiliberal e antidemocrático. Seu lema, Deus, Pátria e Família. Beleza? Essa daqui era a bandeira integralista. Em contrapartida, fazendo frente aos integralistas brasileiros, havia a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Foi criada em março de 1935. Luiz Carlos Prestes era seu presidente de honra, alinhado com o Partido Comunista, tinha um programa que previa a nacionalização das empresas estrangeiras, né, algo similar a essa nacionalização com o antiliberalismo. Previa a nacionalização, o cancelamento da dívida externa, a reforma agrária e um governo popular. Contraria ao fascismo, a ANL se opunha aos integralistas e diversos choques ocorreram entre os adeptos das duas correntes. Então, esses 2 grupos eram diferentes momentos neste período. Na década de 30, na segunda metade de 30, houve choques constantes e uma busca e um ataque um contra o outro. Né? Uma que eram totalmente opostos um do outro. Então temos um cenário de 30. Getúlio Vargas, a ascensão dos integralistas e a Aliança Nacional Libertadora. Então já temos agora boa parte das peças deste jogo e vamos ver como elas vão se comportar diante do cenário internacional. Vejam, nem começou ainda a Segunda Guerra, mas percebam que em 30 está acontecendo uma série de movimentos no mundo. Movimentos no sentido das nações se fecharem em si, a fim de se protegerem dessa influência comunista. Então teremos aqui em Vargas, né, que ele começa esse golpe, governo constitucionalista, total, que estende até 38, por conta do golpe. Teremos também em Portugal, Salazar, que se instalará como um ditador, fechando o país, e na Espanha, Francisco Franco, sem contar de Mussolini e de Hitler. Então vejam que é uma tendência, né, que pega quase todo o Ocidente. Então Hitler, nesse momento, ele está ascendendo, justamente com essas bandeiras, né, ultranacionalista, uma economia forte para o seu país, então um antiliberalismo, isso tanto, né, influência da Itália, que começou com essas medidas. Então, na Itália, Mussolini. Na Alemanha, Hitler. Na Espanha, Francisco Franco. Portugal, Salazar. E aqui no Brasil, Vargas. E tivemos outras, né, vamos dizer, ditaduras, regimes extremamente fechados nos demais países da América. Então, isso é uma tendência, foi uma tendência neste período, e que vai culminar num extremismo que derrocar na Segunda Guerra. Percebem? Aqui está a bandeira da ALN. Trabalhador, arme-se e liberte-se. ANL, quer dizer, também terá um outro momento. É muito importante, que é quando se instaurar a ditadura. Vão ser um dos principais órgãos a se opor, né, que pegará em armas, que se colocará à frente do regime. Isso veremos talvez na próxima aula. Crescendo rapidamente no meio operário, em breve a ANL atingia a antiga marca de 100 mil membros,
o que assustou os militares, os empresários e o governo. Assim, Vargas decretou sua ilegalidade, ordenando também a prisão de vários membros. Então, a ANL cresceu rapidamente. E naquele ano, se ter 100 mil membros era algo extremamente assustador, à vista que em 38 teríamos eleições. Então, percebe como um regime democrático, à vista dessas figuras, é algo perigoso para manter a centralidade no poder frente a esta dita ameaça, vamos colocar assim, dentro dos padrões dessa elite. Tudo bem? Então, Vargas é obrigado a agir sobre. Em represália a essas medidas, no mês de novembro de 1935, os comunistas tentaram iniciar um movimento visando a derrubada do governo Vargas. Então, Vargas, eles sabem do que Vargas irá se opor, irá caçar membros da ANL, eles tentam um levante, tentam derrubar o governo. Tem um filme que retrata justamente esse momento pelos olhos de Olga. Olga, o nome do filme é Olga. Vocês vão encontrar na internet. Ele trata justamente esse momento da influência bolchevique em São Paulo, do início da ANL e desta que vamos ver, a intentona comunista, que foi esse levante da ANL para tentar derrubar o governo. Esse movimento, conhecido como intentona comunista, foi derrotado com relativa facilidade, mas forneceu ao governo os elementos que Vargas precisava para dar um golpe de Estado. Então ele se dará um golpe, por quê? Porque lembra na Constituição de 34, que beleza, Vargas está eleito e terá um mandato de 4 anos, mas em 38 teremos eleições. É nesta circunstância que Vargas vê a oportunidade de se dar um golpe e se manter no poder. Mas outro ponto que é importante, isso não vem de graça, não é apenas um devaneio. Percebem que o Vargas representa aqui todo um medo de uma classe. Por quê? Mesmo com a derrota da intentona comunista, que foi essa tentativa de tomada do poder, ainda tem isso aqui, 100 mil membros. E 100 mil membros vira facilmente 150, 100, 200 numa eleição. Percebem? Então, o medo aqui em 1938 é de, beleza, vamos permitir essa classe, porque Vargas não está sozinho. Tem todo um staff que forma a base do governo. Essa base do governo, com medo que possa Carlos Prestes vir a ser eleito como presidente ou algum representante da ANL ou do Partido Comunista suba ao poder, todos os planos referentes ao destino, o que se tinha em mente do Brasil, vai por água abaixo. Então, aqui um golpe de Estado, ele começa a ser gestado. Beleza? Justamente com essa bandeira. Vamos nos proteger dos comunistas. E isso era uma campanha massiva. Então, todo o tempo, os comunistas eram comparados a terroristas e queriam destruir tudo, enfim. E aqui tem, acho que vocês já devem ter ouvido, todo tipo de história que era contada no interior do Brasil. Aproximava-se a época das eleições para a sucessão de Vargas. Os primeiros candidatos já se apresentavam, quando, em novembro de 37, o país foi surpreendido com um anúncio do golpe, alegando que fora descoberto um plano comunista para tomar o poder, o Plano Cohen. Vargas anunciava uma série de medidas excepcionais que lhe garantiam continuar no governo, agora como ditador.
Soube-se mais tarde que esse plano Cohen era falso. Então percebem que, com esse levante de Luiz Carlos Prestes, Vargas tem esse pretexto de levantar essa medida, entre aspas, protecionista. Este aqui é o dito plano Cohen, onde eles alegavam que havia um plano em tornar o Brasil uma extensão da União das Repúblicas Socialistas, tornar o Brasil comunista. E aqui ele começa a iniciativa e também se inicia o terceiro período da Era Vargas. Começava assim o terceiro período de Getúlio Vargas no poder, que ficou conhecido como o Estado Novo. O Estado Novo ele se estende de 37 a 45. Vamos lá. Geração, 11h35, beleza, vamos chegar para a terceira parte. Ainda teremos mais uma quarta, que são as considerações finais. O Congresso foi fechado, uma nova Constituição foi otorgada, os partidos políticos foram dissolvidos, inclusive a Ação Integralista Brasileira, que havia apoiado o golpe contra seus rivais. Então, lembra da Ação Integralista Brasileira? Ela apoia Vargas nesse primeiro momento, ela é menor que a ANL, ela não é tão expressiva, mas ela está em pontos estratégicos de tomada de decisão. Percebe? Os partidos foram dissolvidos. Certo. E aqui ela toma esse golpe. Por quê? Ela acreditava, a ação integralista, os fascistas brasileiros acreditavam que estaria do lado de Vargas e poderiam ali construir esse tal Estado forte que eles almejavam às sombras, espelhando o Estado fascista italiano. Porém, aqui, quando há os partidos políticos são dissolvidos, a ação integralista vai a carreto. Beleza? Aqui, Estado Novo. Surpresos com a dissolução, os integralistas tentaram um golpe, chegando a invadir o palácio do governo, mas foram dominados e suas lideranças presas. Então aqui, dado o golpe, ele elimina todos os partidos, ele caça os integrantes da ANL e os integralistas brasileiros. Então aqui, politicamente, ele está basicamente com carta branca para ditar o Brasil. E aí, na Constituição de 37, essa outorgada de última hora, ele consolida o golpe e garante algumas ferramentas para que ele possa exercer o poder. A Constituição de 37 apresentava como novidades o fortalecimento total do Poder Executivo Federal, que teria poderes para impor decretos, leis, nomear e demitir funcionários, entre outros. A autonomia dos estados era diminuída, pois seriam governados por interventores nomeados pelo presidente da República. O mandato do presidente seria de 6 anos. A possibilidade de intervenção estatal na economia, a proibição das greves, a censura na imprensa, o restabelecimento da pena de morte, que havia sido abolido em 1891. Então aqui ele cria todos os mecanismos para exercer uma verdadeira ditadura e fechar o país dessa influência comunista e garantir que esse projeto de industrialização e modernização do Brasil, que estava sendo pensado pelas oligarquias, pelos grandes latifundiários, empresários brasileiros, pudesse ser efetivada. Beleza? Várias disposições da Constituição deixaram de ser cumpridas ao longo do período do Estado Novo. Vargas ficou mais de 6 anos no poder. O plebiscito que deveria ocorrer para aprovar a nova Constituição não foi realizado. O Congresso ficou fechado por todo o período, caracterizando, portanto, uma ditadura. Vargas, além disso, ele tinha apoio dos militares.
A severa repressão aos opositores, notadamente aos comunistas e integralistas, feita pelos órgãos policiais, liquidou com qualquer possibilidade de vozes discordantes. Assim, sem grandes atropelos políticos, o governo pôde voltar-se para a situação econômica. Então percebe que no cenário político está meio que estável por conta dessa forte repressão, desses mecanismos coercitivos criados nesse momento. Então, lá na frente, quando houver o golpe militar e a nova ditadura militar, ela não vai inventar mecanismos de coerção e de controle, como boicote, etc, etc, censura. Não, elas vêm daqui, deste momento, dessas ferramentas do período Vargas. Essas serão readaptadas, mas basicamente naquela época, daqui para 64, serão basicamente o mesmo pretexto, se proteger de uma influência comunista, etc. O fechamento, enfim, os militares e uma forte coerção policial, que já estava acontecendo aqui. Ok? Assim, sem grandes atropelos políticos, o governo pôde voltar-se para a situação econômica. Com a intervenção na economia garantida pela Constituição, muitos setores estratégicos passaram a ser controlados pelo Estado, notadamente os relacionados à extração mineral, siderúrgica e geração de energia. Essa intervenção ampla foi interpretada por alguns estudiosos como uma política de nacionalismo econômico, visto que passou a restringir a participação de empresas estrangeiras nesses setores. Isso não significou, é claro, que o país tivesse uma economia completamente independente. Ainda continuávamos com grande dependência de capitais e produtos vindos do exterior, e empresas estrangeiras que atuavam em vários setores. Não se deve esquecer que, 2 anos após a decretação do Estado Novo, teve início na Europa e na Ásia a Segunda Guerra Mundial. E tal como havia ocorrido na época do primeiro conflito, novamente o Brasil passou por dificuldades, já que as importações ficaram dificultadas pela guerra submarina e pelo fato de nossos principais fornecedores estarem empenhados numa guerra que lhes exigia todos os recursos disponíveis. Então, lembram que na Primeira Guerra temos um avanço na industrialização, aqui teremos novamente um avanço na industrialização, porque estaremos meio que isolados acerca de importações de produtos e de escoamento de mercadoria. Mas a guerra também trouxe resultados inesperados, como o governo brasileiro cedeu terras no Nordeste para a base de apoio das tropas norte-americanas, que se dirigiam à Europa. O governo do presidente Roosevelt concedeu empréstimo para a construção da primeira usina siderúrgica brasileira, de grande porte, a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Essa coligação, esse apoio entre Roosevelt e Vargas, ela tem um outro elemento que eu vou dizer daqui a pouco. Eu vou voltar neste ponto, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, que era uma ambição de Vargas conseguir isso, porque geraria, já que o mundo estava em guerra, basicamente uma autonomia neste setor para o Brasil. O crescimento da atividade industrial, seja pela criação de novas e grandes empresas estatais, seja pela dinamização e surgimento de novas atividades destinadas a substituir as importações, transformou o panorama de muitas cidades, a urbanização cresceu e o número de trabalhadores também, particularmente nos estados da região sudeste. Então percebam que, conforme o projeto de Vargas de aumentar a industrialização, ele aumenta o número de trabalhadores. E com o número de políticas favoráveis aos trabalhadores, ele também aumenta o seu corpo eleitor, o seu corpo que vai legitimar ele no poder. Então, meio que é um ciclo de poder em que permite que Vargas fique tanto tempo assim no poder. São próximos 15 anos ininterruptos.
Há golpes, há outros golpes, há momentos autoritários, mas a classe trabalhadora, esse apoio, foi fundamental durante todo esse período. Então, percebem que há um aumento da industrialização, há um aumento na classe trabalhadora. E em todo esse período, há medidas favoráveis aos trabalhadores. Então, é um ciclo em que permite que ele permaneça no poder. As relações do Estado Novo com os trabalhadores urbanos, grupos sociais que crescia de forma expressiva, foram sensivelmente ampliadas. As leis trabalhistas que vinham sendo instituídas foram reunidas e aumentadas em um novo documento intitulado Consolidação das Leis Trabalhistas, das Leis do Trabalho, a dita CLT. O trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo. Então, apesar de um Estado extremamente repressivo, um controle fortíssimo acerca dos meios de comunicação, imprensa, uma propaganda acerca do governo massiva, um governo, uma ditadura praticamente. O trabalhador ainda estava do lado do governante, justamente por conta dessas medidas. E uma data que ficou muito marcada no imaginário popular foi o 1º de maio, porque boa parte das medidas favoráveis aos trabalhadores, benefícios, etc., eram anunciados no dia 1º de maio. Então, antes deste feriado, momentos antes deste feriado, uma série de festejos, de passeatas eram organizados a fim de saudar o trabalhador e firmar essa relação de parceria, de compromisso. Lembra aquela ideia de compromisso do governo para com os trabalhadores? Ela se reafirmava. Então, vários autores já analisaram esse documento, atribuindo-lhe tendência fascista, pois teria sido influenciado pela Carta del Lavoro, Carta do Trabalho, da Itália fascista. Carta del Lavoro, beleza. Por outro lado, não apenas os trabalhadores, mas toda a sociedade passaram a conviver com o controle ideológico estabelecido por um órgão criado na época, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. A censura aos órgãos de imprensa, aos livros, às músicas, enfim, a todas as formas de manifestação cultural era rigorosa. Além disso, o DIP se encarregava de pôr meio de livros, revistas, cartazes, festas e cerimônias, fazer a propaganda do regime e do ditador Vargas. Era sempre representado como o pai dos trabalhadores, o que contribuiu para fortalecer a cultura de que tudo deve ser resolvido pelo Estado. A posição do governo brasileiro na Segunda Guerra foi bastante ambígua com relação ao conflito. No início da guerra, o governo e muitos militares brasileiros simpatizavam com a Alemanha nazista. Para tal, contribuiu o fato de que o governo de Hitler tinha interesse em fazer acordos comerciais e investimentos no Brasil, dentro do seu megalomaníaco projeto de dominar o mundo. Aqui, então lembram que boa parte desse Estado Novo, o molde do Estado Novo, ele é uma importação do projeto político do Mussolini, da Itália fascista. Essa Itália fascista que estava tendo uma extensão na Alemanha nazista. Então, a Alemanha nazista, ela é a aplicação do projeto político italiano na Alemanha, e Vargas vai se espelhar nesses dois projetos. Então, ideologicamente, economicamente, ele está simpatizando com esses dois elementos. Mussolini, Hitler, a Itália, a Alemanha, e a Alemanha percebe isso e tenta firmar acordos comerciais com o Brasil. Então, nesse momento, uma das ambições de Vargas era a usina siderúrgica. A Alemanha manda representantes para o Brasil, eles iniciam um acordo, a Alemanha acorda em financiar essa siderurgia, porém ela é atravessada por Roosevelt. Roosevelt
né, percebendo que a Alemanha ganharia um aliado importantíssimo nesta guerra, que seria o território do Brasil, porque o Brasil ela poderia ter acesso a toda a América Latina, inclusive aos próprios Estados Unidos. Então é importantíssimo assegurar o Brasil aos aliados. Então os Estados Unidos vêm e financia essa siderurgia. Aqui, ó. A Europa, o governo do presidente Roosevelt concedeu um empréstimo. Então firma essa parceria atravessando os planos alemães, apesar de uma simpatia do governo Vargas com a Itália e com a Alemanha. Então, essa aliança, a posição em que o Brasil estava na Segunda Guerra, ela meio que flutuava. No início, ela está para o eixo, mas conforme vai decorrendo a guerra, ela migra para os aliados. Okay? E dentro desse projeto alemão para o Brasil e para a América, havia uma ideia de como seria a América para os alemães. Então vamos lá. Os diplomatas argumentavam, inclusive, que os alemães já teriam concordado em financiar a construção da companhia siderúrgica que Vargas desejava implantar. Então era aquela companhia que eu havia dito há um pouco atrás, que foi atravessada pelos Estados Unidos com Roosevelt. Esse é um mapinha que foi achado dentro da pasta de um diplomata alemão, acho que no Rio de Janeiro, São Paulo, que tinha um plano, uma ideia de como seria a América, a divisão da América após a tomada da América pelos alemães. Porque essa tomada não seria feita basicamente por armas, toda ela. Né? Seria pelo ganho, né, do Brasil como um aliado e de diferentes nações estratégicas, e aí, por intermédio dessas nações estratégicas, haveria a partilha da América. Mapa exibindo o desenho da América do Sul nazista, encontrado por um agente inglês na pasta de um alemão no Rio de Janeiro. Vários países desapareceriam, restando apenas o Brasil, a Argentina e o Chile. Então, o Brasil, a Argentina, e esse aqui, ó, sei lá, Hispano-Atlantes, enfim. Que seria o equivalente ao Peru, Bolívia, em azul. A partir de 1944, tropas brasileiras foram envolvidas diretamente no conflito. A Força Expedicionária Brasileira, a FEB, foi enviada à Itália, onde, junto com as forças militares norte-americanas, contribuiu para a vitória final dos aliados sobre o eixo. Apesar de pequena, a participação brasileira foi totalmente vitoriosa. Isso nos momentos seguintes, aqui, ó, 1958, criou-se, né, imaginário dos heróis brasileiros, a Força Expedicionária Brasileira, que o símbolo era uma cobra fumando um cachimbo. Beleza? E isso, né, apesar de algumas pessoas terem como piada, enfim, discutirem se foi tudo isso ou não, esse movimento do Brasil enviar tropas contra o eixo foi algo crucial no Estado Novo. Por quê? Vamos lá. Foi justamente essa participação vitoriosa que colocou o Estado Novo em situação insustentável. Por quê? Como continuar a manter um poder ditatorial se havia colaborado ativamente para a derrota das ditaduras fascistas na Europa? Porque essa era Vargas, esse Estado Novo, ele tem como tem como referência as ditaduras alemã e fascista. Então, como você vai manter esse Estado fascista, esse Estado ditatorial, se você contribuiu para a derrubada dele? Então, é nesse ponto que a oposição começa a ganhar força contra Getúlio Vargas.
Aos poucos, a oposição a Vargas começou a se manifestar, a princípio timidamente, mas com o tempo ela foi crescendo e tornando praticamente impossível a continuação do Estado Novo. Beleza? Nesse cenário, um ato adicional, a Constituinte determinou o prazo para se realizar as eleições até 2 de dezembro. Beleza? Isso foi uma medida do próprio Vargas para tentar apaziguar esse levante da oposição. Então, já me deixou agendado, ó, 45 teremos as eleições. Pronto, acabou, enfim, vai acabar o Estado, o dito Estado Novo, que é esse Estado ditatorial. E aqui, opa, com a abertura, né, marcando agora, com o fim do Estado Novo, se abre para os partidos políticos. Né, não, que antes foi caçado todos os partidos políticos, passou a ser legal ter os partidos políticos e começamos a ter os players políticos novamente. Então temos os adversários de Vargas se unem na União Democrática Nacional, defendia o liberalismo econômico, o fim da intervenção estatal na economia e a abertura do país ao capital externo. Então eram aqueles opositores da sua política econômica, que era extremamente ultranacionalista, fechada e que impedia que o capital estrangeiro influenciasse na economia brasileira. Isso era totalmente contrário, ao contrário do que os liberais tinham como projeto econômico. Então, eles fundam a UDN, União Democrática Nacional, para ir contra Vargas nas eleições de 45, que é a União Democrática Nacional, UDN. As antigas oligarquias se reencontraram no Partido Social Democrático, cuja criação foi inspirada por Vargas. Já os trabalhadores, aqueles ligados aos sindicatos, aqueles sindicatos legais, controlados, criaram o Partido Trabalhista Brasileiro, também inspirado pelo presidente. Então, temos agora um partido do próprio presidente, PSD, e o PDB, que é tanto a base governamental direta e os trabalhadores que apoiam Vargas, PTB, que são ligados aos sindicais estatais, beleza? Partido Social Democrata e o PTB. Em outro player, o Partido Comunista do Brasil pode se legalizar, atraindo muitos trabalhadores que compartilhavam as ideias marxistas e consideravam os dirigentes sindicais pelegos. Então, dentro da classe trabalhadora, havia os trabalhadores que não se identificavam com os sindicatos. Por quê? Porque os sindicatos eram mecanismos eram mecanismos do governo. Compreende? Então, esses trabalhadores insatisfeitos com o governo de Vargas se aliaram ao Partido Comunista, PCB. Já, né, mesmo com toda a derrocada do fascismo, né, com o término da Segunda Guerra, os integralistas tentaram voltar a atuar, criando o Partido de Representação Popular, o PRP, mas nunca mais tiveram o prestígio e apoio que havia obtido na década anterior, claro, por conta dos horrores que foram revelados ao mundo da Segunda Guerra e da Alemanha nazista, da experiência da Alemanha nazista. Aí aqui está logo do PRP e um slogan, né? Constrói com o partido de representação a grandeza de tua pátria. Então perceba que sempre está exaltando a grandeza da pátria, um ultranacionalismo, o Brasil para os brasileiros. Isso que vimos anteriormente, como as características dos integralistas. E aí, dentro desse movimento de eleições, tivemos o queremismo. Teve-se a proposta do PTB de lançar o nome do próprio Getúlio Vargas como candidato.
Essa proposta teve apoio do PCB e o movimento começou a ter destaque, assustando os opositores de Vargas e também os militares. Dessa forma, no dia 29 de outubro de 45, as Forças Armadas depuseram Vargas, encerrando o Estado Novo. Por quê? Porque esses dois partidos se juntaram para lançar Vargas novamente como candidato, e certamente ele iria ganhar, justamente por conta das décadas anteriores, aquela forte propaganda, os trabalhadores estavam extremamente ligados, ter uma, entre aspas, boa relação com Vargas, ele iria ganhar disparado. Então entra novamente um golpe militar, entre aspas, um golpe, e retiram Vargas, impossibilitam Vargas de se lançar como candidato. Os candidatos, por sua vez, que disputam as eleições foram o general Eurico Gaspar Dutra, apoiado pelo PSD e pelo PDT, ex-ministros da guerra de Vargas. Então percebam que mesmo Vargas estando fora da corrida para essas novas eleições, o candidato que era apoiado pela coligação que Vargas apoiava é o que é eleito, com cerca de 55% dos votos. Em segundo fica o brigadeiro Eduardo Gomes, redurado, apoiado pela UDN, que é a oposição, e o engenheiro Iedo Fiuza, do PCB, que consegue apenas 10% dos votos. Então, Eurico Gaspar Dutra, Eduardo Gomes e engenheiro Iedo Fiuza. Nesta eleição é eleito Eurico Gaspar Dutra, que aqui já entramos em outro momento, que veremos nas próximas aulas, beleza? A aula encerra por aqui. A palavra-chave de hoje será Estado Novo. Palavra-chave. Palavra-chave, Estado Novo. Beleza? Beleza, Fernando. Obrigado. Já vou. O próximo professor já está aí? Não, nós vamos encerrar as atividades. Teremos só 2 aulas hoje mesmo lá na manhã. Perfeito. Tenham então um ótimo domingo e um bom dia até agora. Obrigado. Opa, obrigado, Fernando. Bom domingo para ti também. Forte abraço. Igualmente.